Sequência é uma função cujo domínio é um conjunto contável totalmente ordenado. O que significa isso? Então, eu coloco aqui como um exemplo uma sequência finita de termos, onde essa sequência está ordenada e aqui nós temos uma sequência então de números, uma sequência de 4 números. Essa sequência ou uma sequência numérica pode ser finita como também pode ser infinita. Dependendo da razão no caso é a variação entre os termos, nós vamos classificar essa sequência em duas outras. Nós vamos poder classificar em progressão aritmética ou progressão geométrica. Essa aqui, por exemplo, nesse exemplo, é uma progressão aritmética, porque ela, a cada termo é somado 4. Então, do primeiro para o segundo termo, aumenta 4. Do segundo para o terceiro, 4. Do terceiro para o quarto, 4 também. Então, a razão, no caso, nesse exemplo, é 4. E é uma soma de 4. Por isso que é aritmética. Quando nós estudarmos a progressão geométrica, nós vamos ver que vai haver uma multiplicação. Então, do primeiro para o segundo termo, vai ser multiplicado sempre o mesmo termo. Existem sequências que não obedecem uma razão, mas a que a gente vai estudar agora, nesse momento, são aquelas que obedecem uma razão. Então, a aritmética obedece uma razão de soma, de um mesmo termo, e na geométrica de uma multiplicação. Para estudar a progressão geométrica e aritmética, nós vamos ter que usar algumas denominações. Entre elas, aqui nesse caso, nesse exemplo, nós temos o 1996 como o primeiro termo. E então nós vamos chamar esse primeiro termo de A1. E, consequentemente, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e o último termo nós vamos chamar de AN, né? Então, se a gente não sabe o número de termos que tem essa sequência, nós chamamos de AN. O AN vai representar o último termo. E quando a sequência é infinita, nós vamos notar que vai aparecer no final da sequência reticências. Tá? As reticências vão indicar que é uma sequência infinita. Então, nós vamos estudar a sequência aritmética e a sequência geométrica. A aritmética vai ter uma variação de soma de uma determinada razão para aumentar para o próximo termo, e a geométrica vai ser uma multiplicação. Mas à frente nós vamos estudar passo a passo cada uma delas. Toda a sequência, essas sequências que têm uma razão, que elas são determinadas por uma razão, elas vão ter uma lei que vai identificar qual que é a razão e a variação dela. Então, toda a sequência que nós vamos estudar agora vai ter uma lei que vai definir essa sequência. Veja aqui que está escrito que uma sequência numérica é uma função cujo domínio está contido nos naturais, com asterisco, no caso não conta o zero, e cujo contradomínio é reais. O que significa isso? Nós estudamos no primeiro ano as funções afins, as funções quadráticas, exponenciais, várias funções. E agora nós vamos se debater com essas sequências, e essas sequências nós podemos organizar elas em forma de função. Então, a progressão aritmética ela se compara à função afim, porque ela tem um crescimento linear. Então, a variação, a taxa de variação dela é sempre uma soma que na função afim a gente conhecia por coeficiente angular. Aqui na progressão aritmética nós vamos conhecer por razão. Tá? Então, veja aqui que a lei que determinou essa sequência de 3, 5, 7, 9, 11 é a lei AN igual a 2n mais 1. Lá na função afim, nós vimos funções do tipo f de x igual a 2x mais 1.
Então, o que nós utilizávamos na função afim, nós vamos utilizar nas progressões aritméticas. E o que nós utilizávamos na função exponencial, nós vamos utilizar na progressão geométrica. Então, a gente vai poder notar isso. A diferença é que nas progressões aritméticas e geométricas, nós utilizamos somente números naturais sem o zero. Por quê? Porque não existe meio termo, né? Nós vamos ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Não vai ter meio termo, não vai ter termos quebrados, como tinha lá na função afim, como tinha na função exponencial. Então, nós vamos ver assim, ó, nós vamos poder montar o gráfico, mas quando a gente coloca os termos em função dos nós colocamos a sequência em relação aos termos, nós vamos colocar somente pontinhos. Tá? Então, no A1 vai ser o 3. Então, no 1, 3. No segundo termo, 5. No terceiro termo, 7. Como não existe meio termo, essa partezinha aqui, ó, ela fica, no caso, inapropriado para sequências. Tá? Então, toda a sequência, toda a progressão que a gente vai estudar para frente, ela vai ser determinada por uma lei. Assim como nós já estudamos nas funções. Então, vamos ver um exercício. Determinar os termos de uma sequência definida pela função f de n igual a 3n mais 1. Aqui a lei ela aparece conforme uma função, tá? Então, como se fosse uma função afim. Então, no lugar do n, nós vamos utilizar somente números naturais e não podemos utilizar o zero, tá? Aquele asterisco ali diz que não pode ser zero. Claro, não tem zero termo, né? Vai ter o primeiro termo, o segundo termo, não vai ter o termo zero. Então, para descobrir o primeiro termo, nós vamos trocar o n por 1 e daí fazemos o cálculo, assim como nós fazíamos lá na função afim. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. f de 1 é 4. Então, o primeiro termo vai ser 4. Para achar o segundo termo, nós substituímos o n por 2. Então, vai dar f de 2 igual a 7. Então, fazendo o cálculo ali, nós vamos ver que o segundo termo vai ser 7. O f de 3, então, vai ser 10. E assim nós podemos achar infinitos termos utilizando aquela lei. Então, essa sequência ela é definida assim: 4, 7, 10, 13 e reticências porque ela é infinita. Nós podemos também ver que essa aqui vai ser uma progressão aritmética, porque a cada termo é somado 3. Ó, do 4 para o 7 pula 3, do 7 para o 10 pula 3. Mas mais à frente a gente vai detalhar isso. E no exercício 2, nós vamos ter uma sequência ou uma lei definida por uma expressão um pouquinho diferente. Desse jeito que vai aparecer as progressões, tá? Então, ela aparece um pouquinho diferente do que a função em si. Então, aqui nós já temos o primeiro termo que vale 4. Então, se o n for 1, o A1 vai ser 4. Se o n for 2... então, basta substituir aqui, ó, A2 igual a 3 vezes A na 2 menos 1. 2 menos 1 vai ser 1. E daí nós vamos ter como A1, que vale 4. Né? Então, substituímos o A1 por 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, o segundo termo é 12. Para achar o terceiro termo, substituímos o n por 3. O n por 3. Então, vai ser A3 igual a 3 vezes A3 menos 1. Tá? E 3 menos 1 é 2, né? Então, nós vamos trocar o A2 por 12, que nós já encontramos antes. Então, 3 vezes 12, 36. Achamos o terceiro termo. E para achar o quarto termo, substituímos o n por 4, daquela forma. Então, vai ficar A4 igual a 3 vezes A4 menos 1. 4 menos 1 é 3. A índice 3 vale 36, então basta trocar o A3 por 36, 3 vezes 36, 108. E está montada a nossa sequência.